E aí pessoal, eu sou o Léo Miller e esse aqui é o nosso programa diário que resume as principais notícias do mundo da tecnologia. Eu tô aqui substituindo o Danilo Amoroso enquanto ele aproveita as férias para colocar a dança em dia lá na Rússia, mas ele volta logo logo. Na edição dessa quarta-feira do Hoje no Tecmundo, a gente vai falar sobre o Nintendo Switch Lite e também sobre a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais. Hoje também tem novidades sobre aquela história de eletrônicos importados sem impostos e a gente vai falar ainda sobre uma rachadura feita por um terremoto que dá pra ver do espaço. Analistas também chegaram a dizer que o novo sistema mobile da Huawei pode ameaçar o domínio do Android. No programa de hoje também tem novidades sobre o 5G no Brasil. Deixa aquele like da confiança se você acha que esse vídeo vai ser bacana e se liga aí que tá na hora de ficar atualizado. Um terremoto de 7,1 graus de magnitude na escala Richter atingiu o estado da Califórnia nos Estados Unidos e deixou uma rachadura tão grande que ela pode ser vista do espaço. O tremor aconteceu na sexta-feira passada e causou vários estragos e deixou pessoas feridas. Nenhuma morte decorrente do tremor foi registrada. Quem publicou a foto registrando o momento foi Will Marshall, que é chefe da Planet Labs, uma companhia que utiliza satélites para monitorar mudanças em diversas regiões da Terra. Nas imagens de Marshall é possível ver essa área um dia antes do terremoto e depois no dia seguinte. Presta atenção nessa linha que aparece aqui. Essa é a rachadura causada pelo terremoto. Esse foi o terremoto mais forte registrado no sul da Califórnia nos últimos 20 anos. Ele foi sentido em várias grandes cidades próximas, como Los Angeles, Las Vegas e Phoenix. O diretor técnico da Huawei, Nicholas Dreessen, afirmou que os testes para o 5G realizados pela empresa junto às 4 principais operadoras do Brasil foram bem sucedidos. A empresa chinesa tem trabalhado com a Vivo, com a TIM, com a Claro e com a Oi para modernizar as redes dessas empresas antes mesmo do leilão de frequências do 5G, mas acha que o Brasil está atrasado. Isso em comparação a outros países do continente. O Uruguai, por exemplo, já tem uma rede 5G funcionando comercialmente desde abril. México e Canadá também devem superar o Brasil nesse quesito. O Brasil pode ficar ainda mais para trás na implementação do 5G caso o leilão de frequências marcado para março do ano que vem seja postergado. Aparentemente, esse é um perigo real. Nós já falamos sobre o atraso do Brasil na implementação do 5G em relação ao resto do mundo aqui no Tecmundo. Clique aqui para assistir um vídeo especial sobre esse assunto. A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também conhecida como LGPD, foi sancionada pela Presidência da República. O texto traz uma série de garantias para os cidadãos e define responsabilidades que empresas precisam assumir ao lidar com dados da população. E o mais importante, cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, que será responsável por fiscalizar e aplicar a nova lei. Contudo, o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de vetos no texto final vindo do Congresso Nacional. Alguns trechos vetados previam a obrigação de uma pessoa revisar as decisões que algoritmos faziam e também a presença de um técnico jurídico nos setores de controle de dados pessoais em empresas. Mas o veto mais polêmico foi de um trecho que previa sanções administrativas a empresas e serviços que violassem os termos da LGPD. Com o veto, a Autoridade de Proteção não poderia impor suspensões ou proibições de serviços que infringam a lei brasileira. A polêmica em volta disso é de que, sem essa possibilidade, a ANPD não terá poder suficiente para obrigar o cumprimento da lei, especialmente quando se trata de empresas estrangeiras. O assunto é bem complexo e eu recomendo que vocês cliquem aqui embaixo para conferir os detalhes. De qualquer forma, depois dos vetos, o texto precisa ser apreciado novamente pelo Senado antes de entrar em vigor em 2020. De acordo com analistas, o sistema operacional para smartphones que a Huawei está desenvolvendo pode ser um grande concorrente para o Android. Ainda não há nenhuma estatística ou outros números para suportar essa tese, mas essa é a opinião de analistas que vêm observando o mercado chinês. Eles acreditam que o suposto Arc OS ou Hongmeng OS poderia rapidamente superar o Android no mercado chinês, considerando o tamanho da Huawei por lá. Já surgiram rumores, inclusive, de que outras fabricantes chinesas, como a Xiaomi, poderiam adotar o SO da Huawei como uma alternativa ao Android da Google. Nesse momento, entretanto, não existem previsões sobre um possível impacto negativo na receita que o Android gera para a Google caso o SO da Huawei seja lançado em breve. De qualquer forma, existem rumores de que o Hongmeng OS poderia chegar ao mercado já em 2020, junto com o lançamento do Mate 30.
Um grupo de senadores compostos por aliados e também opositores ao governo já começou a se movimentar para barrar a Portaria 309 do Ministério da Economia. Essa portaria permitiria zerar impostos de importação para uma lista de 30 produtos eletrônicos e máquinas que tenham ou não similares produzidos no Brasil. Na prática, aparelhos como celulares, notebooks e outros poderiam ficar mais baratos para o consumidor final. Senadores da própria base aliada do governo apresentaram propostas de decretos legislativos que derrubariam a portaria do Ministério da Economia. A justificativa é de que zerar ou diminuir a taxa de importação prejudicaria a indústria nacional e poderia aumentar a já crescente taxa de desemprego no Brasil. Essa portaria polêmica prevê zerar impostos de importação para itens específicos temporariamente até o fim de 2020. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a medida dizendo que ela ajudaria a indústria nacional a se tornar mais competitiva. Guedes chegou a dizer em entrevista que é necessário, abre aspas, jogar a indústria nacional na cova dos leões para despertar os seus instintos de sobrevivência, fecha aspas. Após meses de rumores, a Nintendo confirmou hoje a existência do Nintendo Switch Lite. Trata-se de uma versão do console tradicional totalmente voltada para a jogatina portátil. Com isso, ele terá algumas diferenças de hardware importantes. Ele não terá dock e, consequentemente, não poderá ser conectado a uma TV, por exemplo. Os controles Joy-Con também não podem ser removidos, já que eles são construídos diretamente na carcaça do novo console. A tela ficou menor, agora com 5,5 polegadas e resolução HD. Ele tem 32 GB de armazenamento e um novo chipset que deve garantir 30% a mais de tempo de jogo com uma carga da bateria. Confirmando rumores, o produto traz ainda um novo formato para o D-pad, que agora tem esse formato de cruz tradicional. Esse novo console vai ser vendido em 3 opções de cor e chega ao mercado internacional em setembro deste ano por $200. Esse valor representa uns R$750 na conversão direta, mas a gente não tem uma previsão de lançamento para o Brasil, considerando que a Nintendo não vende mais hardware oficialmente por aqui. E falando sobre a Nintendo, eu vou aproveitar para fazer a enquete de hoje. Considerando que o Switch tradicional é $100 mais caro, mas tem mais possibilidades de jogo, você compraria o novo Switch Lite ou optaria mesmo pelo modelo tradicional? Deixa sua resposta aqui e amanhã eu trago o resultado para vocês. Na enquete de ontem, eu perguntei qual celular vocês preferiam, o Mi 9 ou o Mi Mix 4. Dessa vez a votação foi bem apertada, mas o Mi Mix 4 ficou na frente, com 51%. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 10 de julho de 1962, foi lançado ao espaço o primeiro satélite de comunicação da história da humanidade. Ele se chamava Tesla 1 e foi responsável pela primeira transmissão de TV ao vivo via satélite do mundo entre Estados Unidos e Europa. O Tesla 1 foi colocado em órbita por um foguete Thor Delta dos Estados Unidos e ficou funcionando por apenas 7 meses. Apesar de estar desativado nesse momento, o Tesla 1 ainda orbita o nosso planeta. Então é isso, pessoal, essa foi a edição de quarta-feira do Hoje no Tecmundo. O nosso programa vai ao ar sempre no fim do dia, de segunda a sexta-feira. E como a gente faz toda quarta, eu peço que vocês enviem perguntas pra gente aqui na seção de comentários. Amanhã eu seleciono algumas e trago as respostas pra vocês. Não se esquece de deixar o seu comentário sobre os temas de hoje e também confere os tempos e os links das notícias aqui embaixo. Deixa um like se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até amanhã.